Uma parte, vereador Alessandro. Está cedido a parte. Eu fiquei muito curioso para entender esses dados que foram apresentados, inclusive sobre a fonte. A fonte, pelo que eu entendi, se eu não me engano, esse instituto faz parte da diretoria um ex-secretário de urbanismo, se eu não me engano, na época, chamava Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. E eu queria entender esses dados e se o grande beneficiado, se é isso que a gente pode chamar, o maior beneficiado que está ali, foi a Mitra Arquidiocesana de São Paulo. Eu acho que a Câmara cometeu uma grande injustiça, né? Fazendo com que a igreja, que cumpre a função social muito mais do que qualquer outra entidade, nós temos mais uma vez uma justiça aqui com a Mitra Arquidiocesana de São Paulo, mas eu fiquei curioso em saber sobre essa fonte aí desse instituto, inclusive que o ex-secretário possa participar aqui das discussões junto com a gente também. E que, inclusive, foi o ex-secretário que criou aqui os eixos. Obrigado, vereador Goulart. Muito obrigado. Obrigado pela parte. Boa tarde, vereadores e vereadoras, nobres colegas. Debate importante hoje aqui na Câmara, debate sobre a lei do zoneamento. Um debate sobre uma lei que a gente trata sobre cada quarteirão da cidade de São Paulo. E nisso é importante a gente ter consciência das especificidades que a cidade tem. A gente não pode tratar a cidade apenas como centro expandido, como se não tivesse cidade de São Paulo ou povo de São Paulo lá para o fundão, do Tatuapé para trás, das outras regiões médias da cidade para o fundão. Seja lá na Zona Sul, no Grajaú, lá na Zona Oeste, em Perus, lá na região da Cursino, lá no Ipiranga, ou lá em Cidade Tiradentes, Guaianazes, na Zona Leste. São Paulo tem várias especificidades. E, sem dúvida nenhuma, a lei que vai ser votada aqui hoje esse relatório precisa muito, vereador Goulart, ser melhorado. Não tenha dúvida nenhuma disso. Nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, já identificamos alguns pontos cruciais que a gente quer alteração para que a gente possa votar esse projeto, porque a gente acredita que desconfigura um ponto ou outro do plano diretor que foi votado recentemente aqui no acordo construído com todos nós. E nesse acordo construído com todos nós, eu queria dizer o seguinte: nós, da bancada do PT, e eu, falando em meu nome agora, vereador Alessandro Guedes, eu votei a favor do plano diretor aqui na Câmara Municipal. Porque nós conseguimos alterar quase 13 ou foi 14 pontos daquele plano que nós não concordávamos. Nós fizemos o debate, nós fizemos o diálogo. A bancada do PT apresentou 70 emendas. E destas 70 emendas nós conseguimos aprovar pelo menos 14 delas que mudaram significativamente o plano, vereador Manuel Del Rio. E a gente pôde comemorar um plano que ficou melhor do que foi apresentado logo em primeira por causa da atuação da bancada do PT. Então, eu não faço política, da política pela política, disputa eleitoral pela disputa eleitoral. Eu me preocupo com aqueles que eu estou representando aqui. E a população que eu represento aqui quer a minha responsabilidade para que vote acreditando que está contribuindo para bairros e uma cidade melhor. Porque a gente não pode falar da cidade sem olhar a especificidade dos bairros, como eu já disse. Eu, vereador Valdir, eu agradeço o senhor, Vossa Excelência, por ter assinado as minhas emendas. Apresentei 17 emendas à lei de zoneamento agora. Eu apresentei 17 emendas, já coletei as assinaturas regimentais para que eu possa apresentar. E as minhas 17 emendas no intuito de dialogar com o relator, dialogar com o governo, mudanças estratégicas que farão bem para a cidade de São Paulo. E além das emendas da bancada do PT que trata do todo, porque bem falou aqui uma vereadora sobre o prédio conceito, nós somos totalmente contra a mudança naquela cota do Fundurb, das ortogas, porque vai acabar com o Fundurb no final de contas se as empresas não precisar mais recolher para o fundo. Somos contra também a situação das vilas que nós conseguimos proteger no plano diretor e agora elas voltam podendo ser alteradas na lei de zoneamento. Nós somos contra. E também somos contra enquadrar em Zepan restaurantes com até 500 pessoas frequentando esse ambiente. Então são pontos aí cruciais que tem que ser debatidos e a gente pretende debater exaustivamente para que a gente possa mudar.
Esse é o empenho da nossa bancada. Agora, sem dúvida nenhuma, além do empenho da bancada, este vereador apresentou 17 emendas que dialogam com a cidade. Dialoga com a cidade e com o povo periférico e pobre dessa cidade, que muitas vezes são esquecidos e invisíveis para todos, principalmente ao poder público. Eu estou falando de áreas já consolidadas que não conseguem a sua regularização fundiária por mais de 20 anos, porque o zoneamento daquela área não é adequado. E mesmo tendo passado outras leis de zoneamento aqui, a gente não mudou determinadas áreas. Então eu fiz questão de olhar área por área que o nosso mandato atua, comunidade por comunidade que o nosso mandato atua, para enxergar o enquadramento do zoneamento e propor alteração visando a regularização fundiária. Inclusive numa ZEPAM, que não tem sentido ser ZEPAM a área do Piscinão, Iguatemir, Recanto, Palanque, lá em São Mateus. Eu estou falando de 4.000 pessoas que moram num bairro consolidado, desde 2015 aproximadamente, uma área muito grande, que não tem vegetação amazônica, área de preservação ambiental, APP, não existe, porém está enquadrado como ZEPAM. A gente não consegue nem fazer um melhoramento para o povo sair e entrar de casa com uma máquina, porque a máquina não pode entrar numa área de ZEPAM. E essas questões é o momento de discutir agora, ou não é, vereador Manuel Del Rio? É agora que a gente tem que olhar para esse povo, é isso que ele espera da gente aqui. E é por isso que eu estou aqui nessa tribuna, dialogando com o governo, dialogando com o relator, porque a gente quer que as nossas emendas que corrigem essa cidade, principalmente do povo invisível nas pontas, sejam incorporadas no texto. Porque não tem sentido que nem lá na gleba do Pêssego, que a área que está colocada lá é um pedacinho de ZEIS 2, que é um terreno só. E o fundo dela, que é uma ZPI, que está todo ocupado por muito tempo por moradores, a gente não consegue promover a regularização fundiária. Entendo que a ocupação não pode ser desenfreada, sem dúvida nenhuma. Por isso que tem que ter uma reação rápida do governo municipal, dos donos das terras, para que não permita que a ocupação às vezes se consolide. Mas aquelas consolidadas nós temos que dar o tratamento adequado. E o tratamento adequado é a dignidade para essas pessoas, é regularização fundiária. Nós estamos discutindo a privatização da Sabesp, somos contra a privatização da Sabesp. Mas essas áreas a gente não consegue nem às vezes entrar com a discussão da água regularizada, o saneamento básico, a energia regularizada, porque o zoneamento não permite. Olha só o problema que nós temos. Então, o momento agora, presidente, é de discutir isso, discutir cada ponto. Eu quero aqui, e vou ouvir aqui a orientação do meu líder para o meu voto, do qual eu respeito muito, mas dizer que as 30 audiências públicas, por mais que tenha sido insuficiente, a gente sabe que o relator, em alguns pontos, mexeu e ampliou ZEIS, ampliou até ZEPAM, a gente viu hoje aqui a comunidade indígena agradecendo, mas eu pretendo aqui que, dentre essas emendas apresentadas e a emenda defendida pelo Partido dos Trabalhadores, a gente possa lograr êxito para deixar essa cidade melhor, que é o que a gente espera. Fazendo política no seguinte sentido: não atuando apenas da política pela política eleitoral, não. Fazendo a política com o objetivo de deixar a cidade melhor, porque é essa a responsabilidade que nós estamos aqui. Às vezes a gente faz um gesto, como fizemos no plano diretor, para colher mais à frente aí o fruto da mudança do que a gente quer no texto e que essas pessoas beneficiadas sejam as pessoas que mais precisam nessa cidade e também que geralmente são invisíveis. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, presidente, pelo líder, pelo espaço.